A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor aqui, o pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. E temos aqui a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a história e as poesias falam os corações. E o Salmo de número 119, do verso 107, que é o texto áureo, nos diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Muito bem. Eu vou comentar aqui o tópico número 1, que é a história do Antigo Testamento. Vai ser bastante resumido, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza vai ajudar vocês bastante. E o tópico número 2 é que os livros poéticos e os de sabedoria do Antigo Testamento. E já termino aqui essa aula em uma mensagem ao coração, que é o tópico número 3, beleza? Meus queridos irmãos, dentro do tópico número 1 aqui, o que a gente vai observar aqui, queridos, é sobre o que nós podemos comentar. Os livros históricos da Bíblia são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e todos estes livros fazem parte do Antigo Testamento, com certeza, e os estudiosos consideram também como os livros de Atos dos Apóstolos, também como um livro histórico do Novo Testamento. Então, os livros históricos do Antigo Testamento, eles registram a história do povo de Israel desde a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, e até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. E isto significa então que a narrativa dos livros históricos compreende um período de 70, ou seja, um período de 70 anos. E nesse espaço de tempo, os livros históricos também relatam o início da monarquia em Israel com um reino unificado. Então, depois do reino dividido e as quedas do reino do norte e também do reino do sul diante do império assírio e também babilônico, respectivamente, ou seja, já o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, ele conta a história do início da igreja cristã. Ele se concentra então em um período apostólico após a ascensão de Jesus aos céus. Então, os livros históricos, eles não são simplesmente registros de fatos históricos, mas são as palavras de Deus, tá certo? Para os dias de hoje, para os cristãos. Então, Deus, ele é Senhor do tempo e também da humanidade, razão com que grande parte dos escritos sagrados de Israel tenham sido narrativas históricas. Então, a história é tão importante para o cânon judaico como para o cristão. O cânon cristão, eles agrupam os livros de natureza predominante históricas, livros que narram a história de Israel de um ponto de vista religioso. Muito bem. Quando você vai observar aqui, queridos, sobre essa questão aqui, quando a gente começa aqui a falar sobre os tópicos, a história dos juízes, de acordo com a tradição judaica, foi atribuída, atribuída ao profeta Samuel e a autoria de Juízes. O livro de Juízes revela então o estado degenerado em que Israel havia se encontrado após a conquista da Terra Prometida, sendo também vítima da transigência religiosa. Então, os livros de Juízes é o segundo livro dos primeiros profetas do cânon judaico. E nosso cânon, o segundo livro histórico, é simplesmente o segundo livro histórico. Então, muito bem. Então, a palavra hebraica traduzida por juiz significa os que julgam, os que governam. Então, que são libertadores ou salvadores. Então, o livro de Juízes, ele recebeu esse nome por estarem registrado o trabalho de pessoas levantadas por Deus para salvar as tribos de Israel
dos seus inimigos, tá bom? Então essas pessoas, queridos irmãos e irmãs, além de julgar o povo, executava julgamento de Deus sobre os inimigos de Israel. Eram líderes e libertadores que exerceu essa função judiciais e orientava o exército de Israel contra o exército inimigo. Portanto, eles ditavam as normas e as nações sustentavam a causa de Jeová. Historicamente, irmãos, o livro de Juízes relatam a história de Israel na terra prometida sob o governo de 13 juízes, desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. Teologicamente, mostra então o declínio espiritual e moral das tribos de Israel ao conquistarem a terra prometida. Então, nesta época, irmãos, a vida moral de Israel estava em declínio. E Deus, através de ser considerado o Deus do povo, muitas vezes foi cultuado como um dos deuses de Baal. Não se sabe de quem se deu certo a autoria de Juízes, mas alguns indícios diz que o livro de Juízes foi escrito após a remoção da arca de Siló no tempo de Eli e de Samuel. No tempo da monarquia, enquanto Jerusalém estava em poder dos jebuseus e concluindo então depois do início do reinado de Saul, ou seja, em 150 a.C. Então o Talmud judaico atribuiu então a autoria de Juízes a Samuel, pois o livro ressalta a realidade histórica da profecia de Moisés referente à expressão que viria da parte de Deus sobre Israel como maldição caso eles abandonassem o concerto, como está em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 25, e se estende até o verso 48. Muito bem. No terceiro top número 1, o História dos Reis. Quando você observa aqui, já terminando o top número 1 aqui, a gente vai ver aqui que os livros dos reis, eles narram a história da monarquia de Israel, desde Salomão até a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor e o seu poderoso exército babilônico em 587 a.C. Então, nesse livro, a obediência encontra-se em contraste com a desobediência, mostrando então as suas consequências. Primeiro, em segundo Reis, inicia então com a história do rei Salomão. 970 a.C., o exílio babilônico em 586 a.C., Primeiras Reis, eles relatam a história de 120 anos, que são 40 anos de reinado de Salomão. E aproximadamente, queridos irmãos, os primeiros 80 anos após a divisão do reino, no canão judaico, tem como no Antigo Testamento hebraico, Primeira e Segundas Reis formavam um só livro, tá bom? E esses livros, eu já dei essa aula aqui bem no começo, expliquei certinho que no canão judaico eles já juntam como primeiras crônicas, segundas crônicas, primeiras reis, segundas reis, tá? Eles fazem essa junção. Então no canão judaico os livros eles vão ter menos do que o nosso devido a essa junção, mas a quantidade é a mesma, tá certo? Beleza? Então esses livros estão entre os profetas anteriores no canão judaico e no canão protestante, tá bom? Então entre os livros históricos, seu conteúdo é continuação da história registrada dos livros de Samuel. Não se sabe afirmar com segurança, mas a expressão que se tem é que o livro é obra de um único autor e que o mesmo foi testemunha da queda de Jerusalém, e todavia a tese mais provável é a que contribui essa autoria ao profeta Jeremias, o qual deu por finalizar a obra provavelmente em 538 a.C. O objetivo então, queridos irmãos, de Primeira e Segundas Reis era prover ao povo hebreu uma versão bíblica de sua história,
para que assim pudesse então entender a divisão da nação em 930 a.C., a queda do reino do norte de Israel em 722 a.C. e a queda do reino davídico em Jerusalém em 586 a.C. Então o livro de Segundas Reis cobre então um período de cerca de 300 anos, desde o reinado de Acasias, o nono rei de Israel, com 853 anos antes de Cristo, até a libertação do rei Joaquim em 560 a.C., registrados os últimos 130 anos de história de Judá, que durou 355 anos aproximadamente, relata os motivos que levaram então à queda do reino de Israel, certo? Então, e também de Judá. Por se tratar, queridos irmãos, por se tratar então originalmente de um único livro, e por ser a autoria de Primeiras Reis, é o único autor, provavelmente então o autor de Primeiras Reis é o mesmo de Segundas Reis. Com o mesmo conteúdo de Primeiras Reis, Segundas Reis, continua o registro das histórias escritas nos livros de Samuel, tá bom? O título de Reis é derivado da tradução latina de Jerônimo Vulgata, em referência aos reis que governaram durante esse período. Muito bem, então aqui é o fim do tópico número 1 e vamos caminhando para o tópico número 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Quando a gente observa aqui, são chamadas sapiensais, porque de modo ou de outros, queridos irmãos, estão envolvidos com o tema da sabedoria, ou seja, e esse conjunto ele compreende os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Nas Bíblias da versão católica também aparece Eclesiásticos e Sabedoria. Dos livros geográficos, agiográficos, que é a palavra correta, os livros, entendem, irmãos, os livros agiográficos do Antigo Testamento são para os judeus e que nós chamamos de livros poéticos, e compreende então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e alguns dos nossos estudiosos incluem esse grupo as Lamentações de Jeremias. No canon judaico, contudo, apenas Jó, Salmos e Provérbios são chamados de poesias. Eclesiastes, Cantares fazem parte do grupo de livros chamado Os Rolos, tá? Lidos anualmente por ocasião das 5 festas sagradas dos judeus. Então, estes livros, irmãos, não são chamados poéticos, ou seja, por romancearem os seus relatos ou por tratarem de assuntos imagináveis ou irreais. Mas esse nome se deve à forma literária em que foram escritos, ou seja, a elegância do estilo e da expressão usada ao paralelismo de ideias incontida dentro desses textos. Muito bem. Caminhando aqui já para a parte B do tópico número 2, Eclesiastes e Provérbios e Jó. Quando você olha aqui na parte B do tópico número 2, nós vamos encontrar aqui Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, o título de Eclesiastes, queridos irmãos, é uma tradução uma tradução grega do hebraico, que é kololete, que significa então aquele que convoca uma congregação a fim de pregar para ela. Por isso a expressão pregadores para alguns é perfeitamente adequada, Eclesiastes 1:1. O livro afirma que a sua sabedoria ela vem do único pastor e que a ultrapassar os limites de tal sabedoria
ou pretende então, ou seja, a pretendente a sábios deve exercer o máximo de cuidado, como a gente observa aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 11, e assim também Esther. O nome não é o nome do seu autor, mas do sua personagem principal. Quando a gente observa aqui sobre Provérbios, na Bíblia hebraica, o título é Provérbios de Salomão, como também na versão grega Septuaginta. O livro ele reúne então os 513 provérbios mais importantes dentre os mais de 3.000 expostos por Salomão. Quando a gente observa aqui em 1 Reis capítulo 4, versículo 32, como também aqui em Eclesiastes no capítulo 12, do versículo 9, ao lado de alguns provérbios de outros autores que certamente foram influenciados por reis, a palavra provérbio significa ser como assim, certo? Provérbios é um livro de comparação entre as imagens comuns concretas da vida com as suas verdades mais profundas. Então os provérbios são declarações ou ilustrações morais simples que destacam e ensinam as realidades fundamentais da vida de Salomão. Beleza? Da vida. Não da Salomão, da vida. Então Salomão, ele buscava então a sabedoria de Deus, como está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 8 e 12, e forneceu ditos práticos para criar e levar ao homem a contemplar, primeiro, o temor de Deus, segundo, a vida segundo a sabedoria divina, tá bom? E o síntese dessa sabedoria, queridos irmãos, está personificada no Cristo, no nosso Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Muito bem. Terminando aqui o tópico número 2, falando aqui sobre Jó, como acontece aqui com os outros livros da Bíblia, Jó, ele traz aqui o nome da personagem principal da narrativa. Esse nome pode ter derivado da palavra hebraica usada para perseguição, significando então assim o perseguido, ou de uma palavra árabe que significa então arrepender-se, designando então dessa maneira, queridos irmãos, o arrependimento. Então o autor ele relata uma época da vida de Jó em que ele foi testado e o caráter de Deus revelado. E queridos, os escritores do Novo Testamento citam Jó diretamente por 2 vezes, Romanos capítulo 11 e versículo 35, como também 1 Coríntios capítulo 3 e verso 19, tá bom? Inicialmente, como está em Ezequiel capítulo 14, e do verso também 14 ao 20, e Tiago do capítulo 5 do versículo 11, mostra que Jó foi uma pessoa real. Então o livro ele não menciona o nome do seu autor. Jó é um dos candidatos comprovado, porque a mensagem do livro está baseada na sua ignorância quanto ao que se havia acontecido no céu e qual a relação desse acontecimento com as suas aflições. Uma tradição do Talmud sugere Moisés como autor, já que a terra dos rios ficava próxima de Midian, então onde Moisés viveu por 40 anos, né? Ou seja, a terra de Ur do Caldeus ficava localizada ali por um período ali onde que Moisés viveu por 40 anos. Então dá uma datação aproximadamente do quanto é aproximada ao seu autor, tá? Mas continuando aqui, da história desse lugar. Então Salomão também ele é uma boa possibilidade, tanto pela a semelhança do conteúdo como parte do livro de Eclesiastes, tá bom? Como também pelo fato de que Salomão escreveu os outros livros de sabedoria, com exceção os Salmos, o qual foi o autor apenas o Salmo. Ele foi autor apenas do Salmo 72 e o Salmo 127. Apesar de ter vivido bem depois de Jó, é possível que Salomão tenha escrito sobre acontecimentos que tiveram lugar muito antes da sua época. Da mesma maneira, queridos, que Moisés foi inspirado
certo? A escrever sobre Adão e Eva. Tem Eliú, Isaías, Ezequias, Jeremias, Esdras, também têm sido sugeridos como possíveis autores, mas sem apoio, tá? São conjecturas, aonde que a Bíblia cala, nós temos que se calar. Quando a gente observa aqui sobre Salmos e Cantares de Salomão, e já vou terminando aqui o tópico número 2, tá? Olha, quando você observa aqui sobre o texto hebraico, a coleção completa dos Salmos chama-se Louvores. Mais tarde os rabinos passaram a se chamar da tradição grega do Antigo Testamento, chamou de Salmos, tá certo? Então aí vem aqui o verbo grego, do qual o substantivo Salmos, ele deriva então e indica basicamente tocar ou tanger as cordas, o que sugere então uma associação com acompanhamento musical. Então o título em português deriva vindo do grego e do seu contexto. Então Salmos, ele constitui o antigo hinário de Israel, inspirado por Deus, como está em 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16, que definia o espírito apropriado e o conteúdo da adoração. Há 116 salmos que contêm escritos aos títulos. Então, os textos hebraicos incluem esses títulos nos próprios versículos, queridos irmãos. Então, quando os títulos são observados individualmente, os estudados como os fenômenos gerais, encontramos importantes indicações de que foram acrescentadas aos seus respectivos salmos, logo após a sua composição, em que esses tipos contêm informações confiáveis. Então esses títulos, eles transmitem vários tipos de informações, como autoria, dedicatória, contexto histórico, indicações de liturgia para um líder de adoração, instruções de liturgia, mas as outras informações técnicas de significados incertos por ter não muitos sentidos. Uma proposição hebraica bem pequena parece inaxada na maioria dos títulos dos salmos. Então, queridos, elas podem transmitir, ou seja, diferentes relacionamentos, como por exemplo o de, ao, para, em referência a, sobre, e às vezes, irmãos, ela aparece então mais de umas vezes, até mesmo em títulos curtos, normalmente comunicando de ou por, tá beleza? Então nós temos aqui muito cuidado quando a gente observa todas essas questões. Ficando aqui com o tópico de número 2, eu quero que vocês, se a aula está ficando boa, eu não sei se eu estou falando muito rápido, estou falando um pouquinho mais rápido, para que ver se eu consigo alcançar o objetivo dessa lição. Estou aqui terminando o tópico número 2, geralmente eu termino toda uma lição, que é pré-aula, em 20, 15 minutos. Essa aqui eu vou durar um pouquinho a mais, mas tenha paciência comigo, estou terminando aqui o tópico de número 3. Tá? Essa é uma lição complexa, ela é um pouquinho diferenciada, não é uma lição muito fácil, entendeu? Mas eu tenho certeza que você vai sair 10 na sala de aula, viu? Então vamos continuar aqui. Estou aqui resumindo aqui o máximo para não ficar muito extensa a aula, queridos irmãos. E se essa aula foi muito boa para você, deixa um like, compartilha, porque fazendo assim vai me ajudar muito, vai me animar, e com o canal aqui da IBD, daqui do setor do bairro Mapim. Quando a gente observa aqui uma mensagem ao coração, querido, uma mensagem de sabedoria, tópico número 3, indo para a conclusão aqui, daqui a pouco. A sabedoria indica o domínio absoluto de Deus sobre todas as obras criadas, irmãos. A terra, os céus, a vastidão do universo, os seres espirituais, os animais, os homens, e sob todo o custo da história do Senhor. Então a terra e a sua plenitude, e o mundo e aquilo que neles habita. O Salmo de número 24, do verso 1. O Altíssimo então tem domínio sobre o reino dos homens, como está em Daniel capítulo 4, versículo 25, e a sabedoria é demonstrada, dentre outros atributos,
pela sua onipotência, que executa o plano eterno e opera no controle de tudo e de todos, como está em Romanos capítulo 9, do versículo 15 ao 19. O termo, queridos irmãos, soberania, denota então uma situação em que uma pessoa, ela com base em na sua dignidade e autoria, exerce o poder supremo sobre qualquer área em sua província, e que deseja sobre a sua jurisdição um soberano por exerce a plena autonomia e desconhece a imunidade rivais. Muito bem. Indo aqui para a parte B do tópico número 3, uma mensagem de sabedoria. Queridos irmãos, como já visto nesta obra, a sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento para fazer a escolha certa no momento oportuno. Refere então à prática da prudência que ultrapassa o mero conhecimento intelectual. Ao acadêmico, a Bíblia Sagrada ensina que temer ao Senhor, observar os seus preceitos, os quais viver com pessoas faz viver com pessoas sábias, como está em Efésios capítulo 5, versículo 15, e do que rejeita o Senhor e a sua palavra vivem na ignorância, como está em Salmos de número 14, verso 1. Nos chamados de livros sapiensais ou poéticos, Deus inspirou os seus autores para agraciar com uma mensagem de sabedoria a ser executada em nossos viver diário. Isso aqui é fato, tá bom? Indo aqui para a parte ser uma mensagem de adoração. Queridos, as escrituras ensinam que somente o Deus único e verdadeiro deve ser adorado, como está em Êxodo, no capítulo 20 do verso 1. A adoração, ela faz parte do culto prestado a Deus, tanto individual como também coletivo. Em geral, os elementos da adoração compreendem a oração, o louvor e os cânticos, tá bom? Ou seja, a meditar na palavra de Deus, dentre outros, o dicionário Fine, ele esclarece que a palavra hebraica é Sa'á, ela ocorre mais de 170 vezes no Testamento, no Novo Testamento, como um termo comum para se referir ir diante de Deus em adoração, como está em Jeremias, capítulo 7, versículo 2. No Novo Testamento, o verbo grego que é proskônio, que é empregada 59 vezes com o significado de adorar, beleza? Como está em Mateus capítulo 2, do verso 2 ao 8, e também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, e Hebreus capítulo 1, versículo 6, como também Apocalipse capítulo 4, versículo 10 ao... E são muitas referências bíblicas, tá? Indo aqui para a conclusão, quero dizer que essa aqui é uma aula muito resumida. E então, nos escritos sapiensais, não só se escuta a voz dos sábios de Israel, mas também às vezes se deseja ouvir a dos sábios de outros povos, como está em Provérbios, capítulo 30, do verso 1. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Fico com essa aula aqui muito resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Vai um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudine Santos.